Primeiro, é importante que a gente recorde que os órgãos linfóides, eles são dois grupos: os órgãos linfóides primários e os órgãos linfóides secundários. É chamado órgão linfóide primário, que é onde é produzido ou comissionado o linfócito. Então nós temos, o linfócito é produzido na medula óssea, principalmente o linfócito B. Antigamente achava-se que o linfócito B tem que passar pelo hilo terminal, etc. Hoje não precisa disso, o linfócito B já sai pronto. E o linfócito T ainda se diz que passa pelo timo para se transformar em linfócito T. Lembre-se que existem outras populações, natural killer, etc. Ninguém sabe nem que linfócito é esse. Mas não só existe linfócito nos órgãos linfóides primários, existe nos órgãos linfóides também secundários. E quais são esses órgãos linfóides secundários? São os linfonodos, que existem em todo o sistema, todo o organismo, no baço, no fígado e nos tecidos linfóides relacionados à mucosa. Então, como você tem mucosa em todo o organismo, você tem linfócito em todo o organismo. Do sistema nervoso é micróglia. Muito bem. Então a gente tem linfócito em todo canto. Se nós temos linfócito em todo local do organismo, nós podemos ter uma proliferação de algum desses linfócitos em todo o organismo. Consequentemente, pode ter linfoma em todo o organismo. Então entra diagnóstico diferencial de todos os tumores já de antemão. Muito bem. Para entrar no assunto propriamente dito, é bom que a gente recorde como é um linfócito, como é um linfonodo. O linfonodo apresenta uns folículos na periferia do linfonodo, que a gente chama isso de centro de folículo primário. Dentro desse folículo primário, a gente tem uma coisa que se chama centro germinativo do florículo. Outra área importante é uma área que a gente chama de paracortical. Por que é isso importante? Porque os linfomas que a gente vai discutir ao longo dessa aula, a gente vai ver que se eles se originarem no centro germinativo, eles são linfoma de células B. Quando eles são desenvolvidos na zona paracortical, a gente está falando de linfoma T. Muito bem. Outra coisa importante desse diapositivo é que quem for cirurgião, lembrar que a patologia do linfonodo é extremamente difícil. Principalmente você dizer que o linfonodo aumentou de forma reacional ou se ele aumentou de forma neoplásica. É tão complexa a patologia do linfonodo que existe hoje uma especialidade dentro da patologia que se chama hematopatologista. O cara só vê linfonodo e biópsia óssea. E a gente vai ver como é complexo classificar os linfomas. Outra coisa importante desse diapositivo é que aos cirurgiões é bom que eles estejam atentos que o linfonodo tem que ser tirado por inteiro para facilitar a vida do patologista. Por que isso? Porque ele tem que definir se o aumento desses folículos, por exemplo, é de hiperplasia reacional, por exemplo, frente a um processo viral, um processo bacteriano, etc., ou se na realidade esse linfonodo aumentou por um processo neoplásico. E uma das formas dele ver é se existe infiltração da cápsula ou não. Outra coisa importante desse diapositivo é para a gente também falar quais são os linfonodos melhores de serem retirados. Então, em tese, o melhor linfonodo para fazer a biópsia são linfonodos que são poucos expostos a processos infecciosos. Então, o melhor linfonodo que a gente tem é o mediastinal. Só que a gente não vai mandar tirar do mediastino toda vida que você tiver um aumento de cadeia ganglionária. Posteriormente no abdômen, mas também precisa fazer uma cirurgia com anestesia às vezes complicada para fazer essa retirada desse linfonodo. Então, em regra, os melhores: supraclavicular, axilar e por último o inguinal. Por que o inguinal é o menos indicado
indicado para fazer o andar patológico do linfonodo, porque a região inguinal é constantemente bombardeada por agentes infecciosos, seja dos membros inferiores, seja da região genital, etc. Então, praticamente todo mundo tem micropoliadenomegalia inguinal. Outra coisa ainda importante é que no linfonodo, então a gente tem aquele centro germinativo, e a gente tem uma zona que envolve o linfonodo chamada zona do manto. Os linfomas que se desenvolvem nessa zona do manto são linfomas extremamente agressivos, resistentes ao tratamento, etc. Então não só a gente define os linfomas do folículo linfóide, mas também da zona do manto. Você tem ideia de como é importante você tirar o linfonodo inteiro para que o patologista já defina qual o anapo patológico. Muito bem. Então, na aula propriamente dita, lembrar que esse termo linfoma, do ponto de vista semântico, é um termo errado. Porque uma é a terminação de proliferação benigna. E toda proliferação do linfótomo, todo linfoma é maligno. Então a gente divide o aumento dos linfonodos de forma as doenças benignas, a hiperplasia, que a gente chama de hiperplasia linfonodal reacional, ou os linfomas, que é uma hiperplasia maligna do linfonodo. Existem dois tipos de linfócito, T e B, e mais o linfócito natural killer. Então a gente tem linfoma B, linfoma T, natural killer, e ainda mais célula dendrítica, etc. Classicamente, a gente divide os linfomas em dois grandes grupos, o Hodgkin e o não Hodgkin. Hodgkin foi um patologista que descreveu essa doença, mais ou menos nos anos 1840 e pouco. Muito bem. Por que é que a gente divide Hodgkin de não Hodgkin? O Hodgkin, durante muito tempo, na realidade, não era uma doença neoplásica, era uma doença inflamatória. Então, e a gente vai ver um pouquinho mais adiante, essa doença inflamatória era chamada de granuloma de Hodgkin. Você vê, quem pegar o CID0, por exemplo, vai ter essa definição, não vai ter como doença de Hodgkin, assim como granuloma de Hodgkin. Já o CID10 já trouxe como linfoma de Hodgkin, porque viu-se que essa doença dava metástase. Então tudo que dá metástase é neoplásico. Muito bem. O linfoma, então tudo que não é Hodgkin, a gente chama de não Hodgkin. Muito bem. Lembrando mais ainda, um pouquinho ainda, na aula, lembre-se que eu tenho linfonodo em todos os organismos, tenho tecido linfóide em praticamente todo o organismo, daí você tem linfoma em todo o organismo. Vamos entrar dividir, então já que eu dividi em Hodgkin e não Hodgkin, vou comentar um pouquinho de Hodgkin e depois comento um pouquinho sobre não Hodgkin. O que chama a atenção do Hodgkin, que é uma coisa completamente atípica, é que ela tem uma célula característica chamada célula de Rinsenberg. Essa célula é a célula neoplásica, é a célula causadora do linfoma de Hodgkin. Então o linfoma de Hodgkin é célula de Rinsenberg. Só que para você ter uma ideia de como é uma doença inflamatória, você encontra nos tumores nos linfomas de Hodgkin 1 a 2% dessas células. 98% das células restantes é o processo inflamatório querendo combater essa célula. Então é uma doença evidentemente inflamatória. Ela é, como toda neoplasia monoclonal, foi originada no centro germinativo e era linfócito B, mas não pense que foi fácil definir que a célula de Stenberg era linfócito B, não. Nós levamos vários anos só através da biologia molecular que a gente definiu que a célula de Stenberg era um linfócito. Já foi T, já foi natural killer, já foi estiose, já foi tudo. Se vocês tiverem uma revisão de 1998 para trás, a origem do linfócito B tem milhões de artigos, cada um dizia uma coisa. Hoje a gente está sendo como linfócito B. E o que é interessante é que essa neoplasia é originária de um processo infeccioso. Então, provavelmente, esse indivíduo teve infecção pelo vírus de Epstein-Barr
esse vírus de Epstein-Barr gerou uma multiplicação atípica desse linfócito B, e essa multiplicação atípica determinou um clone anormal que aí ficou alvo, perdeu o controle proliferativo. Então o organismo não conseguiu destruir esse clone anormal. E a gente vai ver essa célula de Steinbeck, que é uma célula completamente atípica da que a gente está habituado a ver. Outra coisa interessante de Hodgkin, que ele é um tumor obediente. Então, o que é um tumor obediente? Só existem 3 formas de metastização dos tumores: via linfática, via hematológica e por contiguidade. Quando eu digo que ele é um tumor obediente, é porque ele só se multiplica, ele só progride através da via linfática. Então ele está acometendo os linfonodos com cadeia linfonodal sequencial. Então, supraclavicular, mediastinal, abdômen superior, abdômen inferior, região inguinal. Ele está obedecendo as cadeias, ele vai acometendo as cadeias linfonodas progressivamente. Nos Estados Unidos existe cerca de 9 mil casos, foi descrito cerca de 8 mil casos em 2007. A cura desse tumor é importante, a gente vai ver que a gente cura o linfoma de Hodgkin praticamente igual a tuberculose. E no nosso meio a gente deve ter em torno de 3 a 5 casos por ano, por cada 100 mil habitantes. Então, como a gente tem uma população próxima a 3 milhões, nós devemos ter por ano, basicamente, 5 vezes 30, mais ou menos uns 150 casos de Hodgkin por ano. Nos Estados Unidos, a faixa etária maior é entre 20 e 30 anos. Contudo, no nosso meio é mais precoce. Por quê? Porque a gente entra em contato com o vírus de Epstein-Barr muito mais precocemente do que o primeiro mundo. E por que isso? Porque como nós somos um clima quente, nós nos reunimos bastante em aglomerados. Então nós temos carnaval, carnatal, vaquejada. O que mais? Vai me ajudando aí. Então, como existe muito conglomerado, né? Então mais rapidamente o Epstein-Barr se dissemina. Então a infecção de Epstein-Barr, a mononucleose infecciosa nossa, é mais precoce. Daí a faixa etária nossa ser maior, em idades menores do que essa americana. Geralmente o Hodgkin da gente vai entre 14 e 20 anos, é a maior frequência dessa doença, que é quando a população está sendo apresentada ao vírus de Epstein-Barr. Muito bem. E qual é a classificação do Hodgkin? A gente classifica em 4 subtipos e recentemente foi descrito um 5º subtipo. Então, quais são o Hodgkin clássico? Predominância linfocitária, esclerose nodular, celular mista, depressão linfocitária. Merece aí uma observaçãozinha, uns comentários. Então eu vou comentar sobre predominância linfocitária, celularidade mista e depressão linfocitária. O melhor prognóstico desses 3 é predominância linfocitária. Mas a predominância linfocitária poderá progredir para a celularidade mista e poderá progredir para a depressão linfocitária. O que é que chama atenção? É que à medida que você vai progredindo, vai aumentando a célula de Steinbeck, logicamente diminuindo as células do processo inflamatório. Então o organismo está perdendo a luta. Muito bem. Esclerose nodular ele não transforma nesse outro não. Tá? Ele é a parte. Outra observação patológica disso aí é que a gente tem uma forma que é a forma nodular linfocitária, de pequenas células e de grandes células. Essa forma nodular linfocitária é recentemente descrita, é responsável por 2 a 5% da doença de Hodgkin quando acomete a primeira infância. E geralmente é uma fórmula que pode remitir espontaneamente. Então, tratar ou não tratar depende muito da extensão da doença. Então, quando a gente tem a forma nodular, nem sempre a gente faz o tratamento que a gente vai ver mais na frente.
Então, aquilo que eu comentei, a esclerose anular se caracteriza por ter muita faixa de esclerose no linfonodo, e as outras formas, o que caracteriza, à medida que eu aumento a célula de Steinberg, vai tornando-se mais agressiva mesmo. E, logicamente, vai diminuir a célula, vai diminuir a quantidade de linfócitos e as células do processo inflamatório. Significa que está aumentando o percentual de células de Steinberg, progredindo a doença. Muito bem. Estou apresentando a vocês a célula de Steinberg. É uma célula grande, binucleada, núcleo evidente, e os patologistas dizem que tem uma imagem espelho, ou seja, um lado é semelhante ao outro. Se eu passar uma linha imaginária nessa célula, então é uma célula de 2 núcleos. O que é que ocorreu? Muito provavelmente ocorreu um agente agressor que alterou essa multiplicação, alterou o processo de divisão celular, gerando uma célula que perde o controle proliferativo e aí gera a doença de Hodgkin. E 97, 98% das vezes está relacionado ao vírus Epstein-Barr. A gente vai ver o vírus Epstein-Barr implicado em vários tipos de linfoma, não é só o Hodgkin não. Muito bem. E como é que a gente faz o estadiamento do doente? A gente faz o estadiamento da seguinte forma. O que primeiro é importante é definir o que é estadiamento. Estadiamento é você definir aonde tem tumor. Isso funciona muito bem em tumores sólidos. Já tumores líquidos, quando a gente estiver falando em tumores líquidos, eu estou falando de leucemia. Leucemia não tem estadiamento, porque ele é líquido, está em todo canto. Quando está em todo canto, não tem estadiamento, tem prognóstico. Então, o linfoma de Hodgkin, a gente vai estudar quais são as cadeias linfonodais acometidas. Então, se a gente tem uma região anatômica ou 2 regiões anatômicas contíguas, estadiamento 1. Quando a gente tem mais de uma região anatômica acometida, mas do mesmo lado do diafragma, seja para baixo, seja para cima, estadiamento 2. Estadiamento 3, quando a gente tem linfonodos acima e abaixo do diafragma. E estadiamento 4, quando a gente acomete órgãos, tipo pulmão, medula óssea, fígado, osso, etc. Então, nada mais é do que esse estadiamento que a gente chama foi nessa cidade, então estadiamento de Ann Arbor, o linfoma de Hodgkin da década de 60 que a gente usa até hoje. 2 observações ainda são necessárias nesse estadiamento. A gente ainda tem um estadiamento de acordo com a sintomatologia. Quando o indivíduo nem apresenta febre, nem sudorese noturna, nem perda de peso. Quando eu falo em perda de peso, eu estou falando acima de 10% do peso corporal nos últimos 6 meses, o peso ideal. Ele é dito que ele é sem sintomas B, ele tem 100 sintomas B. Então o estadiamento pode ser 1A, 2A, 3A, 4A. Quando tem alguma dessas 3 modalidades aqui, a gente diz que é B. Então quando eu disser, o paciente apresenta linfoma 2A, eu já sei que ele não tem manifestação sistêmica. Outra coisa importante que ele bota muito em prova é a história do prurido. O prurido é muito típico do linfoma. Contudo, a gente diz que o prurido é manifestação B, contudo, porque pela frequência ele não entra na classificação de A ou de B. Muito bem, outra coisa importante é um X, que às vezes a gente bota na classificação. Esse X significa que ele tem grandes massas linfonodais. Quando ele é acima de 10 centímetros, a gente diz que é um núcleo, se diz que é um tumor de grande massa tumoral, e a gente acrescenta um X. Outra classificação que a gente usa é se existe comprometimento extranodal ou não. O que é extranodal? É, por exemplo, o indivíduo apresenta um tumor de mama,
apresenta comprometimento do pulmão, do ovário, da tireoide. Aí a gente classifica como, acrescenta a letrinha E de extranodal. Então, normalmente diz, paciente apresenta linfoma de Hodgkin 2B. Se não botar o X é porque não tem grandes massas, acima de 10 centímetros. Se não botar o E é porque não tem nenhum comprometimento extranodal. Muito bem. Quando o estadiamento é só clínico, CS. Quando é patológico, quando ele acrescenta o patológico, a gente bota PS, só para definir como foi feito esse estadiamento. Se foi só clínico ou é também estadiamento patológico. Geralmente a gente não coloca esse item, porque geralmente a gente associa os dois. Quando dá o diagnóstico de Hodgkin, a gente vai fazer o estadiamento clínico obrigatório desse organismo. Muito bem. E o que é interessante sobre a sudorese noturna, a sudorese noturna é tão intensa que você fica com a roupa embebida de suor. Você tem que trocar a roupa. Com a sudorese fria, pegajosa. E tem essa definição mais ou menos assim: a alta frialdade me insensibiliza, o suor me insola, meu tormento é infinito. Minha família está dormindo, eu não posso pedir outra camisa, porque eu estou todo ensopado. Isso é uma definição de alguns dos anos da tuberculose que ele teve. Então ele diz que a sudorese é semelhante à sudorese da tuberculose. Fica todo pegajoso, o lençol fica todo molhado, ensopado. E o que a gente pergunta sobre isso é se existe, quando o indivíduo diz que tem sudorese toda, é para o seu outro membro da família tem. Porque se outro membro da família tiver, pode ser que seja um ambiente quente mesmo, e não só a sudorese noturna. Isso foi um aluno meu que comentei que alguns dos anos tinha descrição e fazia tempo que eu não. Aí ele foi, pegou o verso, passou para mim e disse: não, vou colocar na minha aula para ilustrar. Muito bem. E como é que eu faço esse estadiamento? Os alunos também me ajudam a mandar, né, para melhorar minhas aulas, né? Como é que a gente faz o estadiamento? Anteriormente, até a década de 80, que a gente não tinha tomógrafo, o estadiamento às vezes a gente tinha que abrir o abdômen do indivíduo, quando encontrava linfonodo cervical, para saber se tinha um abdômen comprometido ou não. Porque a gente de imagem só tinha ultrassom e o raio-x simples que não vê linfonodo. Hoje a gente não faz mais laparotomia nem toracotomia para fazer estadiamento doente. A gente só faz laparotomia e toracotomia quando a gente não tem um diagnóstico patológico. O diagnóstico de linfoma é isso, patológico. Eu posso dizer que o cara tem tudo de linfoma, eu só fecho o diagnóstico quando eu tiro um pedaço. Então, como é que a gente faz? Para estudar o tórax, como a gente não consegue palpar os linfonodos torácicos, a gente tem que lançar a mão na imagem. Então, após palpar todas as cadeias linfonodais, o que é que a gente faz? CICIT de tórax, lembrando que 30% dos pacientes que têm cometimento linfonodal com X de tórax normal, eles podem ter cometimento linfonodal porque dá a imagem silhueta no raio-x, você não consegue visualizar o linfonodo. Imagem silhueta porque fica, a imagem você não consegue visualizar por causa do coração e do próprio intestino. Daí a gente tem que fazer a tomografia. Se a gente tem dúvida, ainda pede cintilografia óssea e ressonância magnética. E mais recentemente o PET scan, que no finalzinho da aula eu comento duas palavrinhas sobre o PET scan e mostro a imagem do PET scan. Paralelamente, a gente vai atrás de ver como é que está esse tumor, se tem invasão medular ou não. Como é que a gente vê se tem invasão medular? Hemograma, para ver se série branca, vermelho, plaquetária. Quando você tem invasão medular, vai mexer nesse hemograma. Busca a contagem de plaqueta, por quê? Porque muito frequentemente os pacientes que têm linfoma podem desenvolver pulpa trombocitopenia imunológica. Então o indivíduo pode abrir o linfoma com a pulpa, com a síndrome hemorrágica. Você queria, lembre-se que como a doença é do linfonodo e o linfonodo e os linfócitos são responsáveis pela imunidade humoral e celular, como ela está perturbada, pode gerar vários autoanticorpos. Então você vê todo tipo de manifestação de doença autoimune nos linfomas. Uma das manifestações autoimunes é a pulpa trombocitopênica, outra anemia hemolítica autoimune, daí você pediu o pulpo direto, faz a medula e a biópsia óssea para saber se não tem infiltração medular.
O americano faz nas 2 cristalíquidas, nós só fazemos em 1. Paralelamente, outra coisa importante é procurar as provas de atividade inflamatória de fase aguda. Eu vou só comentar alguns: VSH, PCR quantitativo, mucoproteína, alfa-aminoglicoproteína ácida, fibrinogênio, C3, C4, eletroforese de proteína, você vê a elevação de alfa-1, alfa-2, aptoglobina, ferritina e aí vai. Por que é que a gente usa essas provas de inflamatória de fase aguda? A gente usa isso porque serve para monitorar o tratamento. Quando a gente começa a tratar o doente, as provas de atividade inflamatória começam a normalizar-se. Se as provas de atividade inflamatória começarem a se elevar de novo, a doença voltou. Então é bom de monitoramento. Outro exame importante é a beta-2 microglobulina. A beta-2 microglobulina é uma proteína que funciona como a proteína de sustentação do HLA das células. E principalmente o HLA de classe 2, o DP, DQ, DR. Muito bem, esse HLA de classe 2, ele está presente principalmente no linfócito B de bola, mas ele pode estar presente também em monócito e fibroblasto. Então, quando a gente tem beta-2 microglobulina, ela é um marcador indireto de proliferação de linfócito B. Então, Hodgkin, não Hodgkin, de linfócito B, tem elevação de beta-2 microglobulina. Você só tem que tomar cuidado com uma coisa: a beta-2 microglobulina é eliminada pelo rim. Então, se o paciente tiver qualquer insuficiência renal, você tem elevação de beta-2 microglobulina e não pelo linfoma, sim pela insuficiência renal. Outro marcador importante que a gente utiliza não só para ver linfoma, mas ver toda doença neoplásica é LDH. LDH é um marcador que sobe muito em hemólise e neoplasia maligna hematológica. Mas lembrar que a LDH existe amplamente difundido em todo o organismo. Esse LDH, então, também é um marcador de prognóstico. Nós temos uma célula, um examezinho simples, que é o ácido úrico. Só para lembrar vocês do metabolismo, lembrar que quando você metaboliza o DNA tem base purina e pirimidina. Assim, as purinas são metabolizadas até ácido úrico. Quando eu tenho qualquer proliferação celular exagerada, eu tenho uma renovação celular elevada. Consequentemente, mais purinas são metabolizadas, maior a elevação do ácido úrico. Então também é um marcador indireto de proliferação. E podemos lançar mão de outros procedimentos que eu já comentei anteriormente. Então, basicamente, é TC de tórax e de abdômen, essa rotina laboratorial mínima. Como é que trata a Hodgkin? Basicamente, até a década de 60, o tratamento efetivo que a gente tinha na Sorraia. Posteriormente, começamos a fazer rádio e química. E hoje, praticamente, a gente deixa a radioterapia para quando é só estadiamento muito inicial, tipo 1 e 2, ou quando o indivíduo abre o diagnóstico com grandes massas. Que aí a gente faz quimioterapia e nessas grandes massas faz a radioterapia, depois da quimio. Lembrar que tem uma tese da radioterapia que diz mais ou menos o seguinte: a radioterapia é para doença localizada, quimioterapia é para doença sistêmica. Então, na doença de Hodgkin, o que a gente faz? A gente faz a radioterapia, faz a quimioterapia para diminuir as massas linfonodais, e se ficar alguma coisa residual, a radioterapia numa área menor. Então, esse é o racional do tratamento. Com relação à radioterapia, é bacana essa radioterapia, que é bem particular, aí eu vou comentar com vocês. Existem duas formas. Quando a doença é acima do diafragma, a gente faz uma radioterapia em manto, que é essa parte escura. Quando é abaixo do diafragma, a gente faz em Y invertido com a lógica por baixo. Se a gente inventar de fazer irradiação linfóide total, a gente vai causar uma imunodepressão assustadora.
quimioterapia tem uma particular que eu vou ensinar um pouquinho no Instagram para vocês. A quimioterapia antigamente era feita por esse esquema chamado MOP. Foi o primeiro esquema curativo de quimioterapia do Hodgkin. Mas devido à mostarda nitrogenada, praticamente ele não usa mais esse programa, esse protocolo. Então o mundo todo usa um protocolo chamado ABVD. E o que é interessante é que ele tem um percentual de cura 90%, 92%. Então, se um esquema de quimioterapia cura em tese quase 90%, dificilmente a gente vai achar algum esquema que cure mais. Além do mais, para a gente achar um esquema para comparar com a BVD, a gente vai precisar de um número imenso para provar que um é melhor do que o ABVD. Então, eu não acredito que a gente vai achar nenhum esquema hoje melhor do que o ABVD. Por uma razão matemática. Eu vou precisar da quantidade tão grande da população, tão grande para provar que esse é melhor do que a BVD, que é inexequível no mundo. Muito bem. Outro, então só para mostrar aqui o esquema do ABVD, vou pular. E essa é a sobrevida da doença de Hodgkin, com 5 anos de sobrevida. Então, um percentual de cura extremamente alto. Quando a gente vê todos os esquemas, em torno de 90%, 92%. O grande problema do tratamento da doença de Hodgkin é que muitas vezes o indivíduo é óleo sintomático. Apresentou um linfonoma, que aumentou, o cara belciou a doença de Hodgkin. Acomete pessoas jovens. Então o terapeuta tem que ter o poder de convencimento de fazer o indivíduo completar o tratamento, porque é extremamente complexo você induzir alguém a tratar uma doença de Hodgkin sendo óleo sintomático, você sem sentir nada. E se for na fase da adolescência é mais complicado ainda. Então o terapeuta tem que convencer o tratamento. Por quê? Porque eu tenho um grande percentual de cura, contudo, quando a doença recai, meu percentual de cura diminui. Praticamente a metade disso, ou um pouco mais. Tá? Eu vou pular isso aqui. Outro dado importante é as complicações da doença de Hodgkin. Então, inicialmente, ele não tinha como tratar, só tratava com raio. Apareceu um esquema de quimioterapia, que ele começou a curar, mas aí a gente começou a ver complicação tardia da doença do linfoma de Hodgkin. Então curava muito, o indivíduo vivia muito, e aí começava a ter as complicações. Como acometia pessoas jovens, então as complicações a gente passou a ver. Que complicações são essas? Imunodepressão, por exemplo, muito comum, zóster, é muito comum a sepse, o pneumococo, etc. E o grande problema era que a mostarda nitrogenada, principalmente ela, levava a um segundo tumor. Então, pelo que a gente aprendeu com a mostarda nitrogenada, a cada dia que se passa a gente usa menos quimioterapia para tratar a doença de Hodgkin, para a gente não ter complicação daqui a 15, 20 anos, que é o segundo tumor. E que segundo tumor é esse? O mais frequente do segundo tumor é o linfoma não Hodgkin. Ele passa de Hodgkin a não Hodgkin. E a segunda tumor que se manifesta é da leucemia mieloide aguda. Em contrapartida, nas áreas que foi feita radioterapia, aí vocês podem ter tumor sólido. Daí a gente utilizar cada vez menos radioterapia, exatamente para evitar essa complicação. Mas temos outros. A infertilidade a gente encontrava em 4%, com a mostarda nitrogenada, 4 a 5%. Hoje, menos de 0,5%. E aí, quando a gente vai começar um tratamento, às vezes a gente faz proposta, principalmente para homens jovens, a gente faz a proposta de congelamento de espermatozoide antes da medicação. Mas lembrando que o percentual é muito baixo. Ainda tem o hipotireoidismo, principalmente quando você fazia aquela radioterapia imante dos doentes que tinham linfoma de Hodgkin acima do diafragma, impotência sexual e cardíaca. Essa cardíaca é importante. A gente usa uma droga chamada antibiótico antracíclico. No ABVD, o A é de um antibiótico antracíclico, que é a driblastina. E ele pode levar a uma miocardite inflamatória
E essa miocardite inflamatória leva às vezes à insuficiência cardíaca congestiva. Só que a gente tem um ponto de dose de toxicidade. Quando a gente passa naquela dose é que começa a observar essa insuficiência cardíaca. Como geralmente a gente usa uma dose muitas vezes menor do que a dose tóxica maior, essa insuficiência cardíaca na doença de Rota praticamente a gente não vê, mas lembrar que é possível. Uma outra droga que a gente usa no ABVD chamada bleomicina, ela pode levar a uma fibrose pulmonar e essa você nunca sabe quem vai ter. E pelo corticoide, que algumas vezes a gente usa na doença de Rota, pode ter necrose acética, cabeça de feio. Então essas são as complicações possíveis. Vamos brincar agora com linfoma não Hodgkin. Então, tudo que não é Hodgkin, tudo que não tem a célula de Ristenberg, quando prolifera o linfonodo de forma maligna, não Hodgkin. Antes de entrar no não Hodgkin propriamente dito, é bom que a gente recorde que a célula de Ristenberg não é patognomônio da doença de Hodgkin. Você pode ter célula de Ristenberg sem doença de Hodgkin. E aí depois essa célula de Ristenberg desaparece. A gente vai discutir um pouquinho mais na frente sobre isso. Muito bem. Então, quando a neoplasia ocorre no folículo linfóide, a gente chama isso de linfoma nodular. Quando ela é difusa por todo o linfonodo, é a forma difusa. É relativamente simples, fácil de visualização. Quando tem os dois, misto. Quando é daquela área que eu lhe falei que paracortical, a gente já sabe aqui que é um linfoma T. Quando é dessa forma, a gente já sabe que é um linfoma em célula do manto. Então, daí a importância do linfonodo inteiro. Muito bem. Quando o linfoma é dessa forma nodular, a gente vai ouvir falar nesse linfoma, é o linfoma nodular ou linfoma folicular. Esse é o linfoma geralmente do idoso. O linfoma do jovem é um linfoma agressivo, é um linfoma difuso. Muito bem. E qual é a frequência disso? Então ele é o quinto ou sexto tumor em frequência dos tumores malignos do adulto. E é responsável também por 5 a 6% do linfoma da morte por câncer. Ele é um linfoma que aumenta muito com a idade. E aí eu tenho um professor meu que dizia o seguinte: à medida que as populações vão envelhecendo, mais linfomas o indivíduo pode vir a ter. E aí esse professor meu dizia assim: o indivíduo só não tem um linfoma se viver menos do que o tempo para gerar um linfoma. Porque à medida que a gente vai passando o tempo, vai aumentando a chance de ter linfoma. E é um linfoma, o que é interessante é que ele aumenta 3 a 4% a frequência do ano. À medida que a população vai ficando mais velha, mais linfoma. Então é um tumor que mais cresce no mundo, são os linfomas. Outro dado importante é com relação ao sistema nervoso central. Há uns 15 anos, quando a gente falava em linfoma primário do sistema nervoso central, a gente estava falando de um paciente infectado por HIV e com doença de HIV. Então você pode estar infectado e não ter doença. Quando você tinha um linfoma do sistema nervoso central, se tivesse sorologia positiva, você dizia que o indivíduo tinha doença de HIV. Hoje, em razão dos tratamentos que a gente começa a propiciar aos pacientes, tipo tratamento de imunossupressor, transplante de órgão, etc., a gente começa a ver, por causa dessa imunodepressão que a gente provoca nos indivíduos, a gente começa a ter linfoma do sistema nervoso central sem reação nenhuma, sem estar relacionado ao HIV. A gente chama isso de linfoma primário do sistema nervoso central em imunocompetentes. Na verdade não é imunocompetente, é em pacientes sem HIV. Muito bem. E por que linfoma é uma doença que faz diagnóstico diferencial com tudo? Vamos lá. Primeiro, ele é uma doença complexa porque ele se origina do próprio sistema imunológico. Então, o meu sistema imunológico não foi suficientemente competente para bloquear uma proliferação do linfócito. E aí gerou o linfoma. Segundo, ele tem várias
aspecto morfológico, que depende de quê? Depende de onde ele é produzido, se for no linfonodo cervical, se for na tireoide, se for no pulmão, no ovário, onde foi produzido, onde foi desenvolvido o tumor, vai ter comportamento morfológico diferente. Além do mais, pode ser linfócito B, pode ser linfócito T, e aqui vai uma observaçãozinha. Então vamos só recordar aqui, nós temos a stem cell. Essa stem cell vai dar origem à stem cell mieloide. Essa stem cell mieloide vai produzir glóbulo vermelho, plaqueta, glóbulo branco, que são os granulócitos, os monócitos. Essa mesma stem cell vai dar origem à stem cell linfóide, e essa stem cell linfóide vai gerar então linfócito T e linfócito B. Vamos analisar só linfócito B, B de bola. Então eu tenho uma stem cell produzindo linfócito B. Desse stem cell linfóide até o linfócito B mais maduro, o linfócito B mais maduro, a gente está falando de quê? Plasmócitos. Muito bem. Toda várias células, essa maturação desse linfócito B, em qualquer dessas fases, podem surgir uma proliferação maligna. Consequentemente, pode surgir o linfoma. Então, quando a proliferação é dessa célula muito jovem, aqui do lado esquerdo, próximo da stem cell, a gente tem a leucemia linfoblástica aguda, que nada mais é do que um linfoma, ou linfoma linfoblástico. Aí nós vamos ter os linfomas agressivos, que a gente vai ver de alta malignidade, intermediária, e vai se diferenciando até o plasmócito, que é um linfoma que a gente chama de mieloma agudo, mas é uma proliferação do linfócito B maduro. Vou vir de trás para frente de novo. Então, proliferação do linfócito que produz IgA, IgM, IgD, IgE, mieloma. Proliferação do linfócito que só produz IgM, doença de Waldenström. Proliferação da célula que não produz imunoglobulina, não excreta imunoglobulina, mas já tem imunoglobulina na sua superfície. Leucemia linfóide crônica ou linfoma folicular, que não produz imunoglobulina, numa fase intermediária de maturação, no linfoma agressivo. Quando eu vou chegando na célula mais jovem, leucemia linfoblástica aguda. Então vamos ver a complicação. Olha só. O linfoma vai ser diferente dependendo de onde ele se origina, vai ser diferente de acordo com a fase de diferenciação. Olha a quantidade de possibilidade que tem o linfoma. E o linfoma vai ser produzido dependendo do agente agressor. E a gente vai ver um pouquinho da etiologia, se foi o vírus de Epstein-Barr, se foi o HTLV, se foi o HIV, se foi uma infecção, uma reação autoimune, uma doença autoimune crônica. E isso vai determinar então uma gama imensa de possibilidades. Daí uma classificação do linfoma não Hodgkin, que é terra de ninguém. Você tem ideia? A cada 2 ou 3 anos os caras se reúnem para colocar novas entidades de linfoma para entrar na classificação do linfoma não Hodgkin. Então é uma festa. Todo congresso internacional tem uma mesa redonda que é novas entidades de linfoma. Aí a gente vai para lá para aprender mais algumas entidades, tá? Tendo em vista essa gama imensa de possibilidades. Muito bem. E o que é interessante é que o linfoma não Hodgkin, cada tipozinho desse tem uma forma, uma particularidade de tratamento. Muito bem. Com relação à etiologia, vamos ver algumas. É imensa possibilidade de etiológica do linfoma não Hodgkin. Então nós temos, por exemplo, o vírus de HIV, do HTLV, do Epstein-Barr. Nós temos qualquer imunodeficiência, seja congênita, seja adquirida, seja iatrogênica, com a terapêutica que a gente vai fazer. Alteração histogenética adquirida ou congênita. Irradiação. Lembre-se que nós estamos vivendo perto da linha do Equador, então nossa cota de radiação é bastante elevada. E qualquer causa de estimulação antigênica crônica. Vou dar um exemplo do que é estimulação antigênica crônica. É, por exemplo, o indivíduo que tem doença celíaca, tem diarreia crônica. Ele tem mais propensão a ter linfoma não Hodgkin do tubo gastrointestinal.
O doente que tem síndrome de Sjögren, você já deve ter ouvido falar que é a síndrome seca, que são anticorpos contra as glândulas lacrimais e as glândulas salivares. Como existe um processo inflamatório crônico nessas glândulas, pode surgir linfoma desse processo inflamatório. Você tem, por exemplo, o indivíduo que tem doença de Crohn, então ele tem mais tendência a ter linfoma do tubo gastrointestinal. O indivíduo que tem tiroidite de Hashimoto tem mais chance de ter linfoma de tireoide. Aí vai. Então, qualquer estimulação antigênica crônica, nesse local de infiltração do linfócito, não sei se vocês se lembram, quando você vai para a patologia, vem infiltração do linfócito, infiltração crônica do linfócito. Um daqueles linfócitos pode proliferar sem um controle, porque o sistema perdeu o controle daquela enfermidade. Muito bem. Aqui vou comentar um pouquinho sobre um agente etiológico e um tipo particular de linfoma. Olha que coisa interessante. O linfoma, o vírus de Epstein-Barr, eu já comentei no Hodgkin. Eu vou comentar muito agora no não-Hodgkin. Existe um linfoma de Burkitt, um linfoma chamado linfoma de Burkitt, que ele existe de dois tipos. Então, o linfoma de Burkitt chama linfoma de Burkitt africano e o linfoma de Burkitt padrão americano. O linfoma de Burkitt africano, ele acomete principalmente a mandíbula e a gente vê, às vezes, de forma endêmica em algumas populações, seja escolar, seja população de creche, etc. Muito bem. Já o padrão americano, o linfoma é mais de ilho terminal. Ambos têm o mesmo aspecto patológico. Então, se eu ver a patologia do africano, é igual à do americano. 2. Tem a mesma translocação genética, é 8, 14. Então, todos os dois igualzinhos. Geneticamente, a translocação tem um e tem o outro. E o que diferencia é que no africano, 98% eu tenho um material nuclear do vírus de Epstein-Barr dentro da célula. Já o americano não, em torno de 30%, 40%. Então provavelmente não é o agente etiológico. Nós temos um outro linfoma, também provocado por Epstein-Barr, que acomete o seio da face. A gente chama linfoma T, provocado pelo natural, geralmente o ET ou é natural killer, que sai destruindo o seio da face. Temos outro linfoma relacionado a Helicobacter pylori. A Helicobacter pylori é uma bactéria que 60% da utilização, sendo estudante de medicina estressado com as próprias, 60%. O Helicobacter pylori tem uma particularidade. É um linfoma, chama-se linfoma MALT. MALT é uma sigla em inglês que significa linfoma relacionado, linfoma maligno relacionado à mucosa. Esse é um linfoma. Esse é o tumor, um dos tumores que tem maior home, que é home. Home é ele entrar na circulação, a célula entra na circulação sanguínea, roda, não consegue encostar nem o endotélio no seu endotélio de onde ele foi gerado. Se foi na tireoide, se foi no estômago, etc. Então ele não dá metástase, praticamente não dá metástase. E esse linfoma mal do estômago, relacionado ao Helicobacter pylori, quando você trata o Helicobacter pylori, o linfoma pode desaparecer, demonstrando que o linfoma está muito relacionado a estímulo antigênico crônico. Outro leucemia linfoma relacionado à infecção viral, o HTLV1. Você tem ideia, geralmente linfócito T. Tem populações no Japão que 16% da população é acometida de HTLV1. Então, nessa população é onde a gente encontra mais linfoma, leucemia T no mundo todo. E aqui é só para lembrar as várias doenças que podem estar relacionadas ao linfoma não Hodgkin. Sjögren, sarcoidose, lúpus, artrite reumatoide. Eu posso passar o dia todinho aqui comentando as várias doenças relacionadas ao linfoma. Mas a base é o quê? Estimulação antigênica crônica. E o quadro clínico? Eu vou dar o quadro clínico mais simples para chegar ao mais complexo.
Que foi o assunto que eu comecei aqui, a brincar com vocês. Diz qualquer manifestação clínica relacionada à linfoma. Vamos lá. O clássico é sintoma B: febre, sudorese noturna e perda de peso. E a gente está crescendo no quadro clínico, então, prurido. Então a gente já sabe: febre de origem determinada, sudorese noturna, qualquer prurido que não trata, a gente pensa que é escabiose, faz 10, 15 tratamentos de escabiose. Tem que lembrar que tratou 1, 2, 3, 4 vezes, tem que, né, adicionar um sinalzinho vermelho. Ei, peraí, isso não é escabiose não, né? Assim, 4, 5 tratamentos, pensa em outra coisa, né? Lembrar que todo prurido crônico leva a escoriação, então simula realmente escabiose. Aí, vamos lá, o mais simples, então sintoma B associado a grandes massas linfonodais. Qualquer menino buchudo pensa em linfoma. Agora vamos começar a complicar. Qualquer órgão que aumenta, que pensa em tumor, dentro do diagnóstico diferencial, linfoma. E tem as manifestações as mais variadas possível, relacionado ou ao próprio comprometimento daquele órgão que está aumentado, que dá dor, ou relacionado a uma síndrome que eu vou mostrar a vocês, uma síndrome paraneoplásica que a gente se associa ao linfoma. Não. Então, a gama de possibilidades praticamente toda tem camélia, está aí nessas possibilidades. Lembrando, perda de peso é mais 10% do peso corporal ideal. A gente ensina de forma simples para saber se perdeu mais de 10%. O cara tem 1,70 m, tira um da frente, deu 70, você perdeu mais de 10 kg, é mais de 10% do peso ideal. A definição de febre é você ter pelo menos 2 picos acima de 38, com 15 dias de intervalo, sem um foco infeccioso definido. A sudorese noturna eu já comentei com vocês. Aí você pode ter tudo que é possibilidade. Vou só contar alguns aqui a vocês, tá? Então o indivíduo pode não ter nenhum teste cutâneo de hipersensibilidade dá positivo. A PPD, candidina, tifofidina, qualquer teste cutâneo negativo. Qualquer síndrome edematosa, principalmente está relacionada à síndrome nefrótica. E a síndrome edematosa, por exemplo, se você tiver linfedema de algum membro, né, de forma assimétrica. Perda de peso, eu já falei. Fadiga crônica, então astenia crônica é uma das causas do linfoma. Linfoma é uma das causas disso, por exemplo. Febre de origem determinada, vocês sabem que a definição pensa isso. Lesão cutânea, qualquer lesão dermatológica pode ser linfoma. Então, toda vez que você mandar de fazer uma biópsia de pele, tirar algum fragmento de pele com alguma lesão, seja pápula, seja úlcera, seja mancha escurecida, tudo que você tiver, mande para a biópsia, que pode ser linfoma. Qualquer imunodepressão, por exemplo, você subitamente faz uma pneumonia. Ah, tudo bem, foi uma pneumonia pós-dengue, foi uma pneumonia pós-sarampo, é possível. Mas você sair, aí amanhã começar com tosse, dor torácica, ficar amarelado, toxemia, fez uma pneumonia e tem imunodepressão. Tem que ser estudado. Você não faz pneumonia sem uma causa. Tá? E aí, síndrome paraneoplásica, por definição, o que é síndrome paraneoplásica? É quando o indivíduo apresenta uma manifestação clínica que eu não consigo explicar diretamente pela doença. E síndrome paraneoplásica, o que é interessante é que quando você trata a doença, acaba sendo paraneoplásica. Aqui eu citei uma gama de formas. Vou só comentar um, por exemplo, você pode subitamente, o indivíduo tem uma astenia intensa, vai lá, dosa sódio, o sódio está lá para cima e é uma secreção inapropriada de hormônio de uretra. Então, praticamente é uma gama tão grande: polineuropatia, síndrome nefrótica, diarreia crônica. Então, tem N possibilidades no linfoma de produzir manifestação clínica. Quando a gente não consegue explicar diretamente pelo linfoma, pode ser pela síndrome paraneoplásica. Eu estou agora com um paciente com linfoma que fez uma tela do polimiosite. Começou fraqueza muscular, fizeram corticoide, melhorou, fraqueza muscular, bateu uma gentola para uma largada de deixar. É o linfoma provocando a síndrome paraneoplásica. Só hematológico, vou só dizer as complicações de hematologia, só para a gente se divertir. Então eu já falei disso aqui, anemia molecular autoimune, você gera anticorpo contra a sua própria massa, e aí leva a anemia molecular autoimune, você leva contra as suas plaquetas, ou trombocitopenia imunológica.
Qualquer leucocitose sem explicação, ou mesmo a reação leucemóide. A ação leucemóide quando o linfócito passa às vezes de 50 mil, sem ser leucemia. Eosinofilina é explicado, plaquetose inexplicável no processo inflamatório, há quem diga intercoagulação intervacional eu nunca vi, e qualquer deficiência imunológica, processo infeccioso de repetição. Então, só do sangue, a gente aí tem pelo menos umas 8 manifestações. O que é interessante é que às vezes a manifestação autoimune, ou seja, o organismo não foi capaz de bloquear um clone autorreativo, ou seja, um clone que produz anticorpo contra ele mesmo. Isso é que se chama autorreativo. E também não foi capaz de bloquear um linfócito desse que quis proliferar exageradamente. Nada mais é disso que imunodepressão. Agora nós vamos aprender quando biopsiar o linfonodo. Eu já vi algumas pessoas palpando para saber se tem linfonodo ou não. Eu vou ensinar quando a gente biopsia ou não. A primeira coisa para biopsiar, então eu disse que o diagnóstico de linfoma é anatopatológico. Então eu preciso tirar um pedaço. Vamos saber quem tirar o pedaço. Vamos lá. A primeira regra da biópsia do linfonodo: nunca biopsiar um linfonodo antes de 15 dias. Primeira regra. Aí eu conto uma piadinha para vocês decorarem isso. Tá? Tem um livro de clínica médica chamado Segredos em Medicina Interna. Você já viu esse livrozinho? Um livrozinho azulzinho claro? Alguém já viu? Alguém já viu isso? Não? Tá. A primeira frase lá, ou é a segunda, é mais ou menos a primeira frase, mais assim: se você estiver fazendo um tratamento, o doente estiver melhorando, continue. Se o doente estiver piorando, pare. Regrinha. A segunda regrinha que tem lá, se não me falha minha boa memória, é assim: nunca deixe o paciente apenas com o cirurgião tomando conta. Por quê? O que é que o cirurgião sabe fazer? Cirurgia. Então, se aparecer um linfonodo, o que é que ele vai fazer? Não tem dúvida. Então, primeira lição: nunca biopsia de 15 dias. Vamos agora entender um pouquinho de fisiopatologia. Quando você, eu comentei que o linfonodo ele sai aumentando assim, né? Cervical, axilar, mediastinal, abdômen superior, abdômen inferior, inguinal, assim, ele tem uma certa sequência. Vamos lá, vocês vão para o carnaval. Com 2, 3 semanas depois, você me chega com um linfonodo de uma vez só, cheio de linfonodo, não basta ficar possibilidade de ser linfólogo. Zero. Uma doença não pode subitamente proliferar em todos os locais ao mesmo tempo. Então, quando a gente tiver essa forma disseminada, é infeccioso. Muito mais provável do que neoplásio. 2. O linfonodo que aumenta, diminui, aumenta, o indivíduo tem rinite alérgica, faringite crônica. O que é que vai ocorrer com o linfonodo? Toda vida que infectar, o que é que vai fazer? Cresce. Parou o processo infeccioso, regride. Tem de novo, aumenta. Parou o processo, regride. Então, a neoplasia é um linfonodo que vai crescendo o tempo todo. Não remite espontaneamente. Então, linfonodo sempre progressivo, atenção. Mas lembre que no início do processo inflamatório, infeccioso, ele vai crescer. Aí para, depois ele consegue crescer. 3. Quando o linfonodo tem algum processo, é doloroso, tem processo inflamatório, tipo dor, calor, rubor, fistulização, isso é infeccioso. Raramente o linfoma cresce com uma rapidez que dê dor. Tá? A cápsula vai estendendo lentamente. Então, processo inflamatório, né? Qualquer processo inflamatório local, dor, início súbito de todos os locais, isso é muito mais inflamatório. E aí a gente já consegue ver, então, no linfonodo se é infeccioso ou neoplásico. Eu vi um trabalho recente, feito por serviço grande de pediatria, que mostrava que só era neoplásico das biópsias dele 48%. 52% era biópsia necessária. Eu digo é porque não obedece a minha estatística dos 15 dias e ver características, etc. Porque a minha é 95%. Se eu mandar biopsiar, outra coisa, a gente consegue diferenciar Hodgkin e não Hodgkin. Em tese, Hodgkin é bem comportado, só dá cadeia linfonodal, não acomete nenhum órgão extranodal, não invade a medula óssea, é em doentes mais jovens,
Então isso é o Hodgkin. O não Hodgkin é tudo isso que eu não comentei. Aí eu vou mostrar umas fotos bem rapidinho para entrar no tratamento, que é bacana o tratamento. Então, herpes plena inexplicável, grandes massas linfonodais, o BURT que eu comentei com vocês, que esse é o padrão característico, grandes massas mandibulares, e aqui ele está sob tratamento, aqui olha, ele está com mucosite, fez quimioterapia, uma quimioterapia extremamente agressiva. Antes a gente não curava, mas desde os anos 80, meados dos anos 80, ele já cura linfoma testicular. Aqui é uma das formas de infiltração linfomatória, pápulas. Aqui também placa eritematosa fixa, não sai essas placas eritematosas, isso é um linfoma T, isso é o que a gente chama de micose fungoide. Aqui é uma forma de granulomatose, então isso aqui é uma granuloma linfomatóide, é um estado pré-linfomatório, a gente já trata como linfoma. Aqui umas placas eritematosas sobrelevadas, que a gente encontra quando é dessa forma, a doença de Switz. Isso aqui já é um linfoma leucemizado. Aqui é o ocular. Aqui é um linfoma que é do lábio inferior, aqui, ó, é a sobreelevação do lábio inferior. Isso é um linfoma mal, tirou, está curado. Nem tratamento suplementar precisa fazer. Aqui a gente não tem porque aqui é muito quente, né? Então a gente não tem essa imunoglobulinemia. Existem alguns linfomas que produzem excesso de imunoglobulina. Essas imunoglobulinas, elas podem ter uma afinidade pelo frio. Então quando você diminui a temperatura, ele precipita. Geralmente baixa temperatura, abaixo de 0. Isso é uma foto de um paciente francês. Então, quando baixa a temperatura, precipita na microcirculação, e aí dessas lesões purpúricas, hemorrágicas, necróticas, etc. Aqui é só para mostrar o que é macroglossina. Macroglossina é língua grande, não. Embora que o nome macroglossina é língua grande, mas não é não. É uma língua que não cabe na boca do indivíduo, entendeu? Então, você vê aqui a marca dos dentes também aqui. Então, quando você começa a ver a marca dos dentes, então aí isso aqui é macroglossina. Você é grande para ele, não é? O referencial de grande não é. Aqui, ó, mostrando o alargamento mediastino. A gente passa uma linha imaginária aqui em cima do ângulo diluído, e o que for acima a gente vê esse alargamento aqui. Então, a partir de agora, quando vocês viram o raio-x de tórax, vocês vão olhar com maior atenção se tem esse alargamento mediastino. Acho que eu tenho uma outra foto de alargamento mediastino. Aqui é uma forma de infiltração na órbita, então do tubo ocular. Isso aqui não ficou bem, mas o que chama a atenção é o seguinte: ele tem aqui a aorta e aqui a veia cava. Aí quando ele começa a ver os linfonodos, ele fica principalmente para a aorta. Então esses aqui são grandes cadeias linfonodais acometidas. Aqui é uma forma rara de linfoma de pulmão por células T. Para lesão nodular. Então tem desse lado e também tem desse, se você quiser observar com mais atenção. Outra forma é quando o linfoma infiltra o osso. Então pode dar lesão osteolítica. Às vezes a gente vê o indivíduo com paraplegia, porque o tumor invadiu o osso e invadiu o canal medular. E aí o indivíduo começa a ter perda comprime a medula e não funciona nada para baixo. Chama paraplegia neoplásica. Esse é um exame que eu comentei com vocês, que disse que ia falar um pouquinho, chamado PET scan, ou PET-CT, como vocês queiram. O que é isso? Você injeta a glicose marcada no indivíduo, essa é marcada com uma droga que emite luz, né, fluoresceína, e eu boto um aparelho para captar. Aonde o tecido tiver uma atividade metabólica, vai captar mais, como ele capta mais, vai ficar mais escuro, e aí você vai ver as lesões mais escuras. É esse o PET scan. O que é interessante é que tem que lembrar que nem tudo que capta mais é tumor. Então, onde você tiver processo infeccioso, inflamatório, cicatricial, vai captar mais. E por que eu estou colocando isso? Porque vocês vão ser da geração que vão ter PET scan facilmente na rotina de vocês. E o que a gente está vendo hoje é que o PET scan está gerando pelo menos 17 a 20% do procedimento desnecessário.
Vou explicar o que é procedimento necessário. O indivíduo tem um recente, o indivíduo tem um tumor no abdômen, um gisto. Aí tirou o estômago, bacana, aí faz um PET scan, aí apresenta o nó no pulmão. O gisto não dá o nó no pulmão, mas você encontra o nó no pulmão. Será que é um segundo tumor? Aí faz o quê? Abre o indivíduo, tira aquele nó, aí aquele nó é benigno. É cicatricial. Só para você ver como vai ser gerado procedimentos desnecessários. Então o PET scan tem que ser, vocês vão ser uma geração e vão saber o que é que vocês acham importante ou não, porque senão vocês vão indicar muita cirurgia desnecessária. Aqui é só mais outra forma de... E o tratar. Então a classificação eu já comentei, que nos anos 70 era só morfológica, foi melhorando a imunológica, etc. Hoje a gente tem mais de 80 formas, 86 tipos de linfoma não Hodgkin. Quando a gente fala em linfoma não Hodgkin, a gente faz assim. Tem 80 gramas de fumaça de tipo. A gente define 3 grupos. O que é baixo grau e o que é malignidade intermediária e alta malignidade. Aqui são duas doenças completamente diferentes. Os linfomas, quando eu disser linfoma de baixo grau, significa que é um linfoma de crescimento lento, que é um linfoma do idoso e que é um linfoma que tem um mecanismo molecular típico, que é uma mutação num oncogene chamado BCL2. Que danado é o BCL2? O BCL2 é um oncogene que, quando ele está ativado, ele impede que a célula morra. Então, nós somos uma coleção de células. Então, nós somos a própria célula. Nós nascemos, crescemos, multiplicamos e vamos morrer. É exatamente o que a célula. Nascer, crescer, multiplicar e morrer. Se a célula não morre, essa célula perpetuada vai fazer o quê? A possibilidade de surgir mutações nessa célula envelhecida é muito grande. Mutação é essa que gera o tumor. Muito bem. Então, já o linfoma de alta agressividade intermediária alta, são aqueles tumores de crescimento rápido, é o tumor do jovem. Se diz o seguinte: linfoma de baixo grau, 85 a 86% estão vivos com mais de 5 anos. Linfoma de malignidade intermediária alta malignidade, 60% está vivo em torno de 5 anos. Consequentemente, o baixo grau não morre dele, o baixo grau tem longa vida, mas você não cura ainda. O alto grau, os que ficarem vivos com 5 anos, estão curados. Existem já alguns trabalhos, saiu agora em fevereiro, dia 12 de fevereiro, se não faz minha boa memória, um artigo mostrando uma droga, já em fase 2, que bloqueia o BCL2. Se a gente bloquear o BCL2, a célula vai morrer. Se a célula morrer, acaba o linfoma. O grande problema é a toxicidade que leva isso. Mas é uma possibilidade terapêutica. Então a gente já começa a vislumbrar algumas drogas que estão atuando no BCL2. Mas hoje eu digo, baixo grau não cura, alto grau cura 60%. E aí são os vários estadiamentos. Basicamente o tratamento é quimioterapia. E eu vou comentar um pouquinho sobre essa história, que é uma história interessante, que serve para uma noção de oncologia. Em oncologia a gente diz assim: quanto não existe tumor que você não mata, tá? O problema é que você não pode usar certa quantidade de quimioterapia, porque vai gerar toxicidade, e a toxicidade vai matar o indivíduo. Então, qualquer tumor, se você bota uma bomba atômica desse tumor, fatalmente vai matar esse tumor. Mas você mata também o indivíduo. Então, se imagina que quanto mais drogas eu colocar nesse indivíduo, quanto maior a dose, mais chance de curar. Essa é a regra para o oncologia. No linfoma não foi verdade. Tinha um esquema que surgiu na década de 60, que era um esquema que é fácil de decorar, véspera de feriado, sexta-noite, chama-se choque. Então esse esquema, choque, curava em torno de 45% dos indivíduos. E tinha linfoma não Hodgkin, agressividade intermediária ou alto grau.
Aí a galera disse, não, vamos aumentar, só são 4 drogas. Cada letrinha dessa é uma droga. Não, vamos aumentar a droga. Aí começou com 6, com 8, com 10, com 12 drogas. Aí em 2002, um cara fez uma meta-análise de todas as formas de tratamento do linfoma normal, usando as 4 drogas choque, comparando com todos os outros. Chegou à conclusão, a sobrevida de todos os esquemas é igual a choque. Então, aumentando a quantidade de droga não vai definir o tratamento. Muito bom. Então, padrão, choque. Aí, ocorreu que um cara foi e descobriu que a maior parte desses linfomas não Hodgkin é B de bola. E praticamente todos os linfomas B de bola têm um marcador antigênico chamado CD20. Aí ele foi, criou um anticorpo contra o CD20. Como se fosse um soro. Tem soro antitetânico, soro globulina antimócito, globulina antilinfócito, globulina. Criou um anticorpo contra o CD20. Esse anticorpo anti-CD20 se chama rituximab. Então, nada mais é do que um anticorpo. Chama-se mal híbrido, porque ele é, a parte aberta vem do homem e a parte fixa vem do rato. Então, ele é um pouco híbrido esse anticorpo. E esse anticorpo é assim: ele entra, você faz o soro no indivíduo, anti-CD20, o anticorpo vai procurar a célula com a CD20 positiva. Quando cola nela, destrói a célula de 3 formas: ou fixa complemento. Então você sabe quando o anticorpo fixa complemento, existe um bombardeio dessa célula, como se fosse uma chuva de meteorito em cima dessa célula, e começa a correr buraco dentro dessa célula, e a célula termina explodindo. Então, ou é por fixação de complemento, ou é por citotoxicidade mediada por célula. Como é isso? Eu marco a célula e chamo o natural killer para fagocitar a célula. Ou esse anticorpo monoclonal, ele gera, por introspecção, a apoptose daquela célula. Então, um desses 3 mecanismos destrói a célula. Muito bem. Então, quando a gente pegou o choque e ligou, então a quimioterapia choque, ligou o anticorpo monoclonal, a gente chama isso de choque R. E aí de 45% a gente está curando 60% a 65% dessas doenças. Logicamente, e a gente chama isso de choque R ou choque mais rituximab. Muito bem. Outras formas de tratamento existem para o linfoma. Que outros tratamentos tem? Então vamos lá: os indutores da apoptose, principalmente do baixo grau, os anticorpos monoclonais isolados, como anti-CD20, mas existe pelo menos mais uns 22 anticorpos sendo produzidos: anti-55, anti-25, anti-CD3, anti-CD100. Existem vários anticorpos ainda sendo produzidos. Então pode ser que no futuro a gente trate linfoma só com uma coleção de anticorpos. Pegar esse, pegar aquele, para o indivíduo. É uma possibilidade. Outra coisa interessante é os anticorpos monoclonais, que ele vem já colado com a substância radioativa. É o ítrio, ele vem colado no ítrio. Então o anticorpo localiza a célula, como ele vem com radisótopo, o radisótopo vem e destrói aquela célula. São os anticorpos monoclonais marcados com radisótopo. Então você faz uma radioterapia seletiva, podendo ser até generalizada. Existe ainda os transplantes. Qual é a base do transplante? O transplante medulósseo é o seguinte: eu só posso ir até um ponto de toxicidade, que se eu passar daquilo eu destruo a medula do indivíduo. Então o que é que eu faço? Ou eu retiro a medula do indivíduo antes da minha quimioterapia e faço uma quimioterapia agressiva para matar a medula do indivíduo, então é 10 vezes mais alta a dose da quimioterapia, e pego aquela célula que eu guardei e infundo no indivíduo, em transplante. Quando essa célula é minha mesmo, eu digo alto transplante. Quando é de um parente ou de alguém compatível a HLA, eu digo allotransplante. Então serve para 2 formas. Uma da principal causa é que eu posso aumentar a dose da quimioterapia naquele indivíduo com mais chance de matar. E mais recentemente, existe já várias coisas em cima da terapia gênica. Muito bem, a terapia gênica é isso aqui, ó. Isso é seu futuro. Alguém já viu essa foto? Alguém já viu isso? Tá. Só para encerrar.
Olha que coisa bacana. Hoje a gente tem uma coisa chamada linfochip. A gente não tem aqui, mas já dispõe na literatura. O que é isso? São os genes mais frequentes que a gente encontra ativados no linfoma. São 500. Então, todo tumor linfoma que a gente tem, a gente vê qual desses 500 genes aqui estão sendo ativados. Quando está ativado fica verde, quando não está ativado fica vermelho. O que danado é isso? Como é que é feito isso? Todos nós, todas as células nossas têm o mesmo material genético. Só que um fica na pele, outra célula fica no coração, outra fica no intestino, outra fica no fígado, outra fica no rim, cada um tem uma função. Embora tenha o mesmo material genético, quem determina que aquela célula vai ser da pele, do coração, do rim, etc., é o quê? Quais são os genes que são ativos. Como é que a gente sabe que o gene está ativo? O gene vai estar ativo se ele produzir RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro for gerar uma proteína, uma enzima, etc., que vai gerar a função que aquele gene determina. Então, para a gente saber se o gene está ativo ou não, a gente busca o RNA mensageiro desses genes. A gente bota o cDNA e vê se tem RNA mensageiro. Quando acopla, a gente faz um PCR. E aí determina se esse gene está ativo ou não. E para que serve isso? Saber quais são os genes que estão ativos no linfoma. É que a gente vai conseguir estudar, vai dizer que dependendo do gene que esteja ativo, vai determinar que é mais sensível a uma droga, ou mais sensível a anticorpo, ou mais sensível a rádio. Então é como se fosse um antibiograma da célula. Então no futuro, a gente vai tratar linfoma não-Hodgkin, principalmente, de acordo com os genes que estiver ativos. Então hoje praticamente não existe aula de tratamento de linfoma que não envolva o microarray, o microarray, como vocês sabem. E essa é uma jovem, para encerrar a aula, que morreu de linfoma. Alguém sabe quem é essa jovem? Hein? Jaqueline Onassis, ou Jaqueline Kennedy, como se queira. Essa jovem aqui era casada com o mais importante do mundo na época, que era Kennedy, John Kennedy. Depois ele morreu, você todos sabem, assistindo até o filme, e posteriormente ela casou com o mais rico do mundo, que era Onassis. Ela devia ter seus encantamentos. Infelizmente, como ela viveu muito, ela morreu de linfoma de baixo grau. Perguntas?